Olá, meu nome é Davi. Olá, meu nome é Mike e esse é o nosso trabalho sobre ordenação de dados. Iremos mostrar quatro métodos de ordenação de dados e explicar os seus códigos, usando funções e imagens para representar cada um deles individualmente. O primeiro método de ordenação a ser apresentado é o método shell sort. Bastante similar ao método insertion sort, a ordenação shell sort traz uma resolução mais eficiente para casos onde a troca de elementos está em posições mais longes. Assim, o shell sort permite a troca de elementos distantes uns dos outros. Para que isto funcione, é utilizado um valor que irá representar a distância em posições. Assim, saberemos quantas posições o elemento a ser ordenado deverá percorrer. Um contraponto do insertion sort, que percorre apenas um elemento por vez em sua ordenação. Na função, primeiramente é calculado o valor de h, que é a distância entre elementos. A variável h é inicializada em 1, e usando de um laço while, enquanto seu valor for menor que o tamanho do vetor da entrada. Assim conseguimos a distância máxima entre os elementos. Logo após é utilizado um laço for para trocar os elementos de posição, começando na posição h. É utilizada da variável auxiliar para guardar o valor da posição atual. Então este valor é comparado com todos os elementos dentro da distância definida. Se essa condição for verdadeira, o valor é copiado para a posição definida pela variável j, e o mesmo é diminuído em h posições. No final da função, o processo inverso do começo é feito, e o valor de h vai sendo decrementado até não ter mais distância entre os elementos. Isso quer dizer então que se tivermos um vetor de 6 elementos, na primeira vez os elementos serão ordenados em uma diferença de 5 elementos, logo após em uma diferença de 4 elementos, 3 elementos, 2 e por último 1 elemento de distância. Porém existem alguns problemas com a função, por exemplo as sequências ruins. Pensando em uma sequência onde a distância dos elementos for par, os valores ímpares serão ordenados apenas na última repetição. Por isso foi utilizado um laço while para se conseguir uma sequência que fosse o máximo eficiente possível. Com base nisso, também é difícil se estabelecer uma razão por trás da análise de complexidade desta função, uma vez que sua sequência de ordenação e incremento de distância envolvem problemas matemáticos complexos, sendo assim instável. O segundo método de ordenação de dados é o método quicksort. A ordenação quicksort é feita por meio de trocas entre dois lados, seguindo uma ideia de dividir e conquistar. O método gira em torno de um elemento eixo, ou elemento central, que é por meio dele que o vetor é separado em duas partes, onde acontecerão trocas entre ambos os lados. Então, seguindo esta lógica, após ser definido um elemento eixo, todos os valores menores que este eixo ficarão à sua esquerda, e os valores maiores que ele ficarão à sua direita. Após a ordenação de ambos os lados, são definidos outros elementos eixos para cada lado, e o processo de ordenação ocorre recursivamente até que todo o vetor seja ordenado. Para chamar a função, são passados os parâmetros do vetor, assim como seu início e o seu fim. Logo após uma verificação de tamanho, é calculado o eixo de ordenação usando de outra função. No código, ela é chamada de particiona. Depois disso, a função quicksort é chamada novamente de forma recursiva para os elementos que estiverem antes e após o eixo. Assim, os dados são separados em duas partes e em seguida a função é chamada para ambas as metades. Já por sua vez, a função particiona recebe os mesmos parâmetros que a função quicksort. Então o eixo é declarado como a posição de início do vetor. Então são usados laços while para ordenar os elementos de ambos os lados, comparando os lados esquerda e direita, e incrementando seus valores. Assim, as posições irão se aproximar do eixo,
e comparar se o seu valor é menor que ele, para a esquerda, ou maior que ele, para a direita. Caso aconteça de algum valor estar no lugar errado, é usada uma variável auxiliar para fazer a troca dos dois. Similar às outras ordenações, assim o processo continua até a esquerda ser maior que a direita. Após isso, a posição de início receberá a direita e, consequentemente, o eixo receberá a posição da direita. Novamente, com base na explicação, podemos concluir que a ordenação Quicksort é bastante estável, possibilitando uma rápida ordenação de dados. Porém, o desempenho depende do elemento eixo, podendo assim ocorrer casos com performance variada. Mesh é uma rotina que combina dois arrays ordenados em um outro também ordenado. Assim como o Quicksort aplica várias vezes o particionamento para ordenar um array. O Merge Sort também aplica o Merge várias para ordenar um array. Na prática, não queremos ficar criando arrays separados para uni-los. Isso custa memória e processamento, pois a cada array criado temos que transferir os elementos do array original para ele. O que fazemos então é organizar os dados no array a ser ordenado de forma que uma parte dele esteja ordenada e outra também. Assim, no Merge Sort, não fazemos um merge de dois arrays, mas fazemos um merge de duas partes ordenadas de um mesmo array. Merge Sort. O Merge Sort utiliza a estratégia de dividir para conquistar, fazendo com que os seus arrays se dividam em pares e depois retornem para um só com seu valor ordenado. A parte da divisão, na verdade, é bem simples. Basta dividir o array recursivamente até que sobre apenas um elemento. Mas o dividir é meio com aspas. Isso porque a gente não divide de fato. Não cria dois arrays e transfere todos os elementos. Seria muito custoso em processamento e memória. O que a gente faz é usar os índices left, middle e right, ou seja, esquerda, direita, esquerda, meio e direita, para controlar as partes array que o algoritmo deve agir. Vamos ver o código. Em primeiro lugar, vamos analisar a assinatura do método. Os parâmetros são o próprio array a ser ordenado, um índice left e um índice right, que delimita a porção do array que o algoritmo deve analisar na primeira chamada. Naturalmente temos que left igual a 0 e right igual a b, seguindo com left menos 1. Seguindo na primeira linha do método, temos a condição de parada do algoritmo left maior ou igual a right, isto é, quando a porção do algoritmo a ser analisado possui apenas um elemento, não há mais a necessidade de quebrá-lo. Caso ainda seja necessário quebrar o array, utilizamos if left menor que right. Temos essas quatro linhas bem importantes. A primeira define middle como sendo o valor central entre left e right. A segunda e a terceira são chamadas de recursivas para a metade da esquerda, de left até middle, e para a metade da direita, de middle mais 1 até right. Por fim, após cada quebra, há uma chamada ao método march, passando os limites a serem considerados left, middle, right. O heap sort utiliza uma estrutura de dados chamada heap binária para ordenar os elementos à medida que insere na estrutura. Assim, ao final das inserções, os elementos podem ser sucessivamente removidos da raiz da heap,
na ordem desejada. Um heap binário é uma árvore binária mantida na forma de um vetor. O heap é gerado e mantido no próprio vetor a ser ordenado. Para uma ordenação crescente, deve-se construir um heap máximo, ou seja, o maior elemento fica na raiz. Para uma ordenação decrescente, deve ser construída um heap mínimo, ou seja, o menor elemento fica na raiz. Veja, por exemplo, as subárvores são analisadas e o maior elemento da subárvore é colocado na raiz. No nível acima, quando há troca de num no pai, suas subárvores são analisadas novamente. Na figura, cada uma das raízes possui o maior elemento das suas respectivas subárvores. Agora a raiz será trocada com um elemento da última posição. O resultado é que o maior elemento foi colocado na última posição do vetor. O processo reinicia. Os nodos são reavaliados, de forma a colocar um maior elemento de cada subárvore na respectiva raiz, ou a última posição fica de fora. Vendo os resultados, como vocês estão vendo aí, e o processo continua, repetindo várias vezes, até que se ache o resultado correto. E aí, o processo de ordenação termina. Veja o algoritmo a seguir. Não é difícil reunir o que a gente falou para obter um algoritmo que rearranja um vetor V de 1 até n, em ordem crescente. O algoritmo tem duas fases. A primeira transforma o vetor em heap e a segunda rearranja o heap em ordem crescente. Ou seja, ele transforma num galho os vários vetores que tiver no negócio, no algoritmo, e ele faz com que todos os galhos fiquem em ordem crescente. Vamos ver o algoritmo que está na tela. No início de cada interação do for nesse algoritmo, valem as seguintes propriedades. O vetor V de 1 até m é um heap, o vetor de 1 até m deve ser menor ou igual ao vetor de m mais 1 até n, e o vetor m mais 1 até n está em ordem crescente. É ele que denomina que está na ordem crescente. E o vetor 1 até n é uma permutação do vetor original, do vetor 1 até o m. A expressão do vetor 1 até o m menor ou igual ao vetor m mais 1 até n é uma abreviatura de todos os elementos do vetor 1 até m. São menores ou iguais a todos os elementos do vetor m mais 1 até o m, como vocês vêem na imagem aí. Segue daí que o vetor 1 até o n estará em ordem crescente quando o m for igual a 1. Portanto, o algoritmo está correto. E esse foi o nosso trabalho. Tchau.